Olá, tudo bem? Diversas pessoas têm nos perguntado por que nós temos um call de juros tão diferente no mercado, com a Selic começando a cair somente na reunião de junho de 2026 e chegando a uma taxa terminal bem mais alta, de 13,25%, em comparação a uma mediana que está entre 12,5% e 12,25%, com algumas instituições importantes falando de juros abaixo de 12% no ano que vem. Obviamente a gente não tem os detalhes de como é construído o call em outras instituições, mas alguns pontos nos chamam a atenção e ajudam a explicar essa nossa visão mais negativa da condução, ou mais prudente, talvez seja mais adequado, da condução da política monetária. São os limites do possível, e de maneira nenhuma nós estamos dizendo que o juro tem que ficar alto. O que nós estamos dizendo, na verdade, é que cortar mais juros do que é recomendável sempre leva a uma aceleração de inflação e a necessidade de subir juros de novo. Mais importante do que cortar para subir é tentar cortar devagar e garantir novos patamares de juros que possam ser estruturalmente mais baixos. Acho que o argumento ele gira em torno de três grandes pontos. O primeiro, para nossa surpresa, é que nós percebemos que a nossa visão de mercado de trabalho para 2026 é de um mercado de trabalho bem mais forte do que a maioria das pessoas enxerga. Nós temos taxas de desemprego médias, tanto em 2025 quanto em 2026, nas cercanias de 6%. E para o ano que vem, ainda temos um crescimento importante da massa salarial ampliada. Note-se que isso está muito mais associado à renda do trabalho do que outras questões, o que gera, na verdade, um certo viés para os nossos números, na medida em que, por exemplo, teremos uma liberação de dinheiro com a mudança da faixa de cobrança do imposto de renda, que efetivamente colocará dinheiro na mão das famílias. E isso poderia ser entendido como um aumento de disponibilidades que se traduza em uma massa salarial ampliada maior. Esse é o primeiro ponto. Mais renda, mais emprego, mais ocupação, menos desemprego. O segundo ponto é que nós temos um cenário fiscal que me parece ser pior do que a imensa parte do mercado enxerga. Grosso modo, o mercado está vendo uma certa estabilidade no resultado primário entre 2025 e 2026, de forma que o impulso, entendido como a diferença entre o déficit de um ano e o déficit do outro ano, fica mais ou menos zerado. Na nossa visão, há impulso fiscal no ano que vem. E a história de que o ciclo econômico, o ciclo político da política fiscal foi modificado no governo Lula, na verdade vai acabar não se observando. Não é que tenha ocorrido uma inversão, gastando muito no início e poupando no final. É que se gastou muito no início e vai se gastar mais ainda no final, respeitando o usual de um ciclo eleitoral. Mais importante, nós vemos a política fiscal talvez de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro, porque preferimos olhar pelo lado da despesa e não somente pelo lado do resultado primário. O que importa em termos de demanda agregada e, portanto, em inflação, é quanto de dinheiro é gasto, quanto dinheiro entra na economia. Então, o fato de ter tido uma receita maior, que pode levar, por exemplo, a compensar uma despesa e não modificar o resultado primário, nos parece secundário. Além disso, há outras políticas que devem ser analisadas nesse momento, como, por exemplo, políticas de cunho fiscal, que mesmo que fiscalmente neutras, não são macroeconomicamente neutras, imposto de renda e, eventualmente, passe livre se enquadram perfeitamente nisso, e uma disseminada utilização de estratégias fiscais que vão além do orçamento, no parafiscal e no crédito garantido, com garantia pelo Tesouro ou pelo governo, de forma que isso aumenta as disponibilidades, estimula a demanda, mas não vai aparecer na discussão orçamentária do resultado primário. O último ponto é que nós temos uma grande dificuldade de enxergar com a informação atual que a atividade está desacelerando na velocidade que é defendida por alguns. Quando olhamos os dados em alta frequência, comparando os resultados de julho a agosto com os resultados de junho, ou seja, fim do segundo trimestre, e o que nós temos de terceiro trimestre, nós vemos dados mais fortes no varejo, restrito e ampliado, na indústria, não tanto, porque a indústria não faz muita coisa, mas ainda assim mais forte, e claramente no setor de serviços. Até mesmo dentro do varejo. Os segmentos que são crédito intensivos, e no crédito nós vemos sim um impacto da política monetária, esses segmentos estão acelerando, o que é um resultado, em princípio, bastante inesperado. É claro que a gente não quer aqui extrapolar essa tendência para o infinito, mas o ponto central é que para uma taxa de juros a 15% na Selic, nós deveríamos ter uma economia mostrando um desempenho mais fraco do que estamos observando hoje.
Isso vale para o mercado de trabalho, isso vale para o crescimento, isso vale para o déficit em conta corrente, que está em 3,5% do PIB, com uma aceleração das importações. Claro sinal de que a economia funciona num nível de demanda agregada muito maior do que seria imaginado com uma taxa de juros tão elevada. O corolário disso, gente, é que o juro neutro da economia brasileira, nesse momento, é muito maior do que as pessoas imaginam. E, portanto, o nível de restrição gerado pelo 15% também é bem menor. Logo, cortar juro tão rápido e na velocidade, na intensidade que o mercado imagina, pode acabar sendo um grande tiro no pé. Lembremos que temos diversas medidas de políticas públicas, não somente a discussão do imposto de renda, mas, por exemplo, o Programa Reforma Brasil ou o Brasil Soberano, que estão injetando muito dinheiro na economia entre o quarto TRI de 2025 e o primeiro TRI de 2026. Isso vai aparecer ali na frente e seria prudente tentar entender um pouco melhor o tamanho desses efeitos para poder fazer movimentos monetários mais consistentes. Reafirmamos o nosso cenário de que a Selic só pode cair a partir do segundo trimestre do ano que vem, na nossa visão, junho, e cairá por um montante menor do que o mercado imagina, encerrando o ano em 13,25%. É evidente que o Banco Central pode começar antes, pode se animar ou, evidentemente, o cenário todo mudar e isso referendar cortes de juros mais tempestivos e maiores. Mas com a informação que a gente tem hoje, e eu quero deixar isso muito claro, nossa visão é que se o corte de juros começa no início do ano e se alonga pelo tamanho, o ciclo é do tamanho do que o mercado imagina, isso será, ex ante, um erro de condução do política monetária. Um erro parecido com o que ocorreu na administração anterior, que tem corte de juros, uma manutenção e se tem que reverter isso subindo a taxa Selic novamente. A nossa preocupação no fim do dia é essa. Será que a gente vai ter espaço, caso isso ocorra, para subir juros chegando na eleição presidencial de 2026? Parece claro que não. Então é melhor ir devagar, com calma, para garantir juros mais baixos em equilíbrio do que colocar tanta volatilidade na taxa de curto prazo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.